igreja, ó Deus, templo, é do povo de Deus, igreja, ó Deus, e quem é do povo de Deus. Eu tenho capacete da salvação, eu tenho capacete da salvação, gritando dentro do meu coração, de meu coração, guardei os pés do evangelho, das minhas mãos, espada, escudo, estou pronto para lutar. Não pode vacilar, A porta do inferno nunca permanecerá. Tia, onde está a tesoura? pode Não está a tesoura. E não para de orar.